Chegou o grande dia, meus amigos. Chegou o grande dia. Momento talvez dos mais aguardados aí dos últimos meses, eu diria. Momento que o Flamengo está preparado para entrar em campo para enfrentar o Palmeiras pela Libertadores da América. E aí eu já vi uma galera no chat perguntando: Cleitinho, temos algumas imagens do Alan, o arrombado, diretamente de Montevidéu, no Uruguai? Sim, o Alan está em Montevidéu, está aí uma das imagens que a gente recebeu hoje. Eu recebi agora há pouco, inclusive, publiquei no Twitter do Zona. Tem até que colocar no Instagram, vou colocar daqui a pouquinho. E aí tá o Alan recheado de pessoas, né? O Alan no meio da muvuca ali, rubro-negra, da galera da favela. E é isso, favela venceu, vamos chegando com tudo e o Zona Rubro-Negra tá presente nessa final. E é isso, Rafael. Assim, hoje o tema é livre, hoje estamos aqui para o que der e vier, irmão. O que você quiser falar aí agora tá liberado, não tem pergunta, não tem nada. É só dali Mengo. Cara, é impressionante, né? Até no chat aqui do YouTube, muitas perguntas sempre, né? Hoje é mais a galera falando sobre essa ansiedade, né? De assistir a Libertadores amanhã. Alguns falando até do jogo do Grêmio, mas Grêmio é passado, foi o nosso último jogo, agora a gente tem que pensar no Palmeiras. O Nicolas está perguntando assim: alguém sabe se é verdade que BH sentiu o joelho? Eu não vi essa informação, não acho que ela seja correta e acho que ele vai do jeito que tiver. Aliás, a gente podia começar falando isso, né? O time para o jogo, acho que está muito bem definido, né? Ninguém esperava diferente, a não ser por uma questão física. Eu vi que o Alan falou ontem, o Alan tem uma esperança que o Mateuzinho jogue, o Mateuzinho comece de titular. Eu queria perguntar para ele se isso é um prognóstico ou é uma esperança, porque eu acho que o Mateuzinho nem foi preparado para jogar essa final, não faz sentido. O Renato também não é um jogador de mexer no time de maneira surpreendente. Então eu acho que isso está mais para uma vontade do Alan. Eduardo Machado, o Palmares vai mamar. Estamos aqui para ver isso amanhã às 5 horas da tarde. Bota, né? Para fora e bota para engasgar. É isso aí. É o que a gente espera que o Flamengo faça amanhã, né, cara? Amanhã é dia de jogar com autoridade. Amanhã é dia de jogar como Flamengo. Amanhã é dia, eu acho, principalmente de tentar repetir o que foi o início do jogo contra o São Paulo ou o início do jogo contra o Inter. O Flamengo teve dois jogos que, na minha cabeça, principalmente o jogo do Inter, foi um ensaio geral para a apresentação final, que seria na final da Libertadores. E esses jogos tiverem em comum um início avassalador do Flamengo. Se o Flamengo tiver ousadia suficiente, ousadia é uma palavra que até o Felipe Melo gosta de usar, né? Deixa eu pensar em outra. Se o Flamengo tiver o arrojo suficiente para amanhã começar jogando daquele jeito que jogou, por exemplo, contra o São Paulo, roubando bola na intermediária e tal, pressionando, de repente o Flamengo consegue logo no começo do jogo fazer alguma coisa para marcar um gol e reverter, e aí a partir daí reverter tudo em favor da gente. O nosso amigo Lucas Chianca falou o seguinte: as organizadas ainda estão presas na fronteira, 11 horas. Isso é verdade. Eu vi mensagens da galera falando que tinha muita gente presa na fronteira, muita gente. O Vene Casagrande até falou ontem, num dos tweets dele, que uma das fontes dele ligadas à Conmebol disse que a demora, Rafael, para a travessia da fronteira estava ligada e relacionada à inspeção dos ônibus. E muita gente estava sendo pego por conta de coisas que não deveria estar lá dentro. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Tinha gente armado, literalmente. Foi uma das coisas que ele falou. Tinha também a Arrascaeta aqui, ó, no Uruguai, tinha. Então, assim, é isso, entendeu? Então, provavelmente essas organizadas vão demorar um pouquinho mais para entrar, mas daqui a pouco elas vão chegar com tudo, né, Rafael? Acho que a expectativa é que amanhã fique uma parada bem bacana para o Flamengo, porque para o Palmeiras, eu vi uma galera falando que, assim,
8 flamenguistas para um palmeirense. Tá uma surra, uma verdadeira surra a expectativa desse confronto também nas arquibancadas, né? Eu espero que o pessoal consiga sair aí, né, para não chegar tão em cima da hora ou mesmo arriscar perder o jogo. Quem estiver levando uma erva aí, favor esconder muito bem, porque senão vai dar problema. Espero que o pessoal consiga chegar com tranquilidade. É uma pena, cara, porque a gente sabe que é uma viagem longa, é uma viagem cansativa pra caramba, cara, e todo mundo ansioso, todo mundo querendo ir lá, porque é lógico, você vai pro jogo, mas existe uma situação que cerca o jogo. Você não quer chegar na hora do jogo, você quer viver um pouquinho daquele clima de Libertadores, né? Festejar com seus amigos, tomar uma geladinha, sentir aquele clima, dar aquela esquentada. Chegar muito em cima do jogo, você acaba perdendo um pouco do pacote. O telefone celular está lembrando que erva é liberada no Uruguai. Ele tem razão, se eu não me engano, a erva é liberada no Uruguai. Mas isso não significa que você possa levar a sua, né, cara? Exatamente, você pode comprar lá, provavelmente, mas levar não. Então, levar não, e você também não vai poder competir com as lojas que vendem isso lá no Uruguai. Mas quem quiser, quem achar que isso aí acrescenta, vai poder ver o jogo um pouco melhor, procura lá, tem lojas muito boas para isso. Ouvi dizer que a cerveja lá tá cara também, mas não tem jeito, aí é um esforço que a gente faz para curtir a final, curtir o time. Vai ser eu não sei qual é a cerveja. Em Lima era uma cerveja chamada Cusquenha, que rolava muito, Cleitinho. Até hoje eu falo, pô, essa cerveja tem gosto de Libertadores, cara. Até hoje no grupo dos amigos que foram, o pessoal falou, tá tendo promoção de Cusquenha não sei aonde, porque virou uma lembrança quase afetiva, né, da cerveja que a gente tomou quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, cara. É uma experiência muito legal, cara. E eu fico com pena, Cleitinho, que o negócio está tão caro e essa experiência talvez seja sonegada de tantas pessoas, cara. Eu consegui ir com muito esforço, o Alan está conseguindo ir 2 vezes, mas realmente, cara, vai ter gente que não vai poder viver isso, né, cara? Vivenciar uma Libertadores, ver uma final de Libertadores. Quando a gente poderia ter essa situação mais perto foi no ano passado, que primeiro teve uma pandemia e depois o Flamengo não chegou na final. Mas, assim, quem for, curta bastante, é um momento único, muito legal, que vão levar para a vida toda, com certeza, cara. Olá, pessoal, vocês não querem o Davi Luiz, devia ser o capitão do Flamengo, o Everton Ribeiro é muito bonzinho. Alguém vai tentar tirar o Gabigol do jogo, é a mensagem do nosso amigo Juquinha de Guariba. Cara, o Everton Ribeiro não deve ser o capitão, não, porque quando tem o Diego Alves, geralmente vai pro Diego Alves. Não sei, pode ser que ele seja o capitão, não é a minha escolha, eu acho que ele não tem perfil de capitão, mas é um cara que deve ter um prestígio muito grande dentro do elenco, né, o Rafael? Por isso que é a escolha para ele ser o capitão. Mas eu acho que tem jogadores com muito mais perfil de liderança do que necessariamente o próprio Everton Ribeiro. Eu diria, quem sabe, o Arrascaeta. Ele pode parecer quieto, mas é um jogador que já teve a abraçadeira e não foi mal quando teve. Outro jogador é o Felipe Luiz, que eu gostaria muito de ver com a abraçadeira de capitão. Então, assim, cara, eu acho que é questão de liderança. Talvez ele tenha uma liderança que a gente não enxergue, né, Rafael? É uma liderança por respeito do grupo, não necessariamente que a torcida enxergue o que ele faz, né? É o que é diferencial. Cara, vários são os motivos que te podem fazer escolher um capitão de um time. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você acha que o Neymar tem perfil de capitão de um time, por exemplo? Não acho. Nem um pouco, mas alguns treinadores podem escolher pelo fato dele ser uma referência técnica. Tem a questão da antiguidade também. O Everton Ribeiro é um dos jogadores mais antigos desse elenco, é uma referência técnica. Eu também não vejo esse perfil nele. Eu acho que, muitas vezes, inclusive, o Flamengo se ressentiu de ter um capitão com um perfil um pouco mais participativo, com um pouco mais de
por exemplo, salvo engano, joga o Felipe Melo e o Felipe Melo seria o capitão do Palmeiras. Não é isso, Cleitinho? Quem é que vai dizer? Você sabe lá? Se é o goleiro, se é o... Vou dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Palmeiras. Vamos pegar contra o Atlético Mineiro. Mas vê algum que o Felipe Melo joga. A gente vê que é um jogador de uma característica diferente. O Felipe Melo até extrapola um pouco, passa do ponto. Também não é o ideal, não. Mas no Flamengo, por exemplo, você citou alguns jogadores, né? O Davi Luiz, com o tempo, acho que é um cara que vai acabar sendo capitão desse time. Pela carreira, pela liderança, pela experiência. Tem muita gente falando que é o Gustavo Gomes. Acho que é o Gustavo Gomes mesmo. Eu vi o Gustavo Gomes, foi num bate-boca feio com o goleiro deles no jogo lá do Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. Bateu boca com o goleiro, ainda foi chorar lá pro técnico. O capitão também não pode ser assim, não. O capitão tem que resolver, os jogadores têm que se resolver. Não pode ter esse negócio de chorar com o técnico, não. O técnico não é a tia do primário. Pô, clima de Uruguai total, hein, cara? Total. Aqui a gente só trabalha assim, galera. Aqui a gente só trabalha assim, clima de uruguaio. Se vier aqui me pagar o avião e pagar o ingresso, eu vou para o Uruguai hoje. Já estou pronto, já estou até no clima. É bom que isso seja rápido, né? É bom que isso seja rápido. Rodrigo Fleury falando, três capitões. Acho que é capitães que falam, hein, Rodrigo? Gustavo Gomes, o Everton e Felipe Melo. Bom, no Flamengo, eu tô nessa aí do Cleitinho. Ainda que possa ter coisa... O Renato Gaúcho gosta muito de falar o seguinte, né? Que tem muita coisa que a gente não sabe. Ele fala isso. Tem coisas que são um mistério. Ou que só se conhece do vestiário para dentro. Ele tá certo. Mas tem coisas que são muito visíveis. Tem coisas que você não precisa estar no vestiário para saber. Um é que o Everton Ribeiro não tem talvez essa personalidade para ser capitão, mas eu também não acho que é isso que vai decidir um jogo a favor ou contra o Flamengo, entendeu? Por mim, quer entrar o Everton Ribeiro de capitão, bota o Everton Ribeiro de capitão, vamos jogar bola. O importante é que o Everton Ribeiro voltou a jogar futebol. Isso que não estava legal. O Everton Ribeiro não estava jogando. Agora ele voltou a jogar bola. O Everton Ribeiro jogando bola, nossa situação melhora muito. Então pode colocar, se quiser botar o Diego Alves, o Diego Ribas e o Everton Ribeiro para levantar a taça, 3 capitães, pode botar também. Basta que a gente jogue bem e ganhe a taça antes. O que foi isso que o Makarov mandou aí pra gente, Cleitinho? Alguma coisa da Anitta? Tá mutado. Tava mutado. Arrasca volta do Uruguai com a taça e a Anitta. Pode voltar com a taça de um lado e a Anitta no colo no avião. Pode voltar à vontade ainda, tranquilo. Voltando com a taça, meu irmão. Voltando com a taça. Voltando com a taça, ele pode. É isso. A Anitta, ela vai fazer o show antes, né? A Anitta também fez o show no Flamengo e River Plate. O pessoal mais supersticioso fala assim, não pode mudar nada, tem que fazer tudo igual. Aí, mais uma boa notícia aí, o show da Anitta. Vamos ver aí se a Anitta dá uma sorte de novo pra gente, né? Passar rapidamente aqui a provável escalação do Palmeiras. Deve ir a campo com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Essa é a provável escalação. Óbvio, caso não tenha nenhuma surpresa, né? De última hora aí do Abel Ferreira para tentar surpreender. É a escalação que muitos acreditavam já, né, Rafael? Então, assim, se vier a campo, não dá para dizer que vai ser pego de surpresa. E é aquilo, né? Vai estar aquele pique, é só atacar no Luan, que é ali que é o ouro, né? Eu falei um pouco mais cedo, né, que esse jogo do Flamengo e Palmeiras teve alguns jogos que podem ser considerados ensaios gerais, né? O ensaio geral do Palmeiras foi contra o Fortaleza, foi o último jogo antes que eles vieram com o time titular, e o time foi basicamente esse, só que eu acho que jogou o Danilo no lugar do Felipe Melo. Mas o time do Palmeiras era esse. Eu sei que tem muita gente apostando aí em 3 zagueiros, tem gente achando que o Wesley pode tentar dar mais velocidade, um jogador mais insinuante, mas eu
eu vou ficar muito surpreso se o Palmeiras não entrar com esse time aí, cara. Com o Scarpa tá sendo importante para eles, tá jogando bem. Eu acho que assim, que tá todo mundo esperando tanto uma surpresa do Abel Ferreira, não sei se o que eu vou falar vai ter sentido, que de repente a surpresa vai ser ele ir com um time óbvio, porque eu vejo que a maioria das pessoas não espera uma grande novidade do Renato. Não espera. Renato vai com feijão com arroz dele, ou porque ele quer, ou porque ele não tem tanto repertório. Essa é a visão. E aí você esperaria alguma coisa diferente do Abel. Eu não espero. Para mim, ele vem se preparando para jogar o jogo com esse time aí que você falou, Cleitinho. Exatamente esse time. E você colocou o Mike na direita, né? Não foi o menino, não, né? Isso, Mike. O Mike na direita. É o time, cara. É o time deles. Obviamente não é um time ruim, mas é um time que, olhando assim, o Flamengo num bom dia está pronto para ser campeão em cima desse time. Tomar cuidado com o Rony, que é um cara que batalha muito, corre muito. O Veiga tentando criar alguma coisa ali mais centralizado. Scarpa é um cara que bate bem na bola, faz bons cruzamentos, bate faltas na área, né? A gente vai ter que tomar cuidado. Dudu é um cara importante também para eles, mas eu acho que de todo assim é um time que, apesar de ter chegado nessa final com muito mérito, é um pouco inferior ao nosso. Bigode, o Renato Gaúcho deu uma coletiva hoje falando o seguinte, acho que falando sobre chegar na Libertadores, né? E aí ele falou, acho que o importante é que a gente seguiu o nosso planejamento visando essa partida da final contra o Palmeiras. Tudo que nós poderíamos ter feito, a gente fez para recuperar todos os atletas. Lógico que eu não vou falar quem está 100% e quem não está. A sua pergunta é válida, mas acho que é importante todo o grupo estar à disposição para a partida de amanhã. Então, assim, o Renato meio esconde, mas já está meio escancarado e óbvio qual vai ser a escalação, né? Sabe por que ele não vai dizer quem está 100%, né? Já está tudo planejado caso tenha um revés. Os caras não estão 100%. Fulano de tal não estava 100%. O time tava 100% não, hein? Mano, é muito o que estão fazendo com a do Flamengo, mano. Esse título vai cair do céu. É porque chegamos ali. A verdade esse título é porque enfrentamos. Título é título, irmão. Enfrentamos equipes mais fracas, tá? No caminho, como o Palmeiras enfrentou no passado. Entendeu? E vai chegar agora na final com todos os jogadores à disposição. E o Flamengo é o melhor time que o Palmeiras. Simples assim. Vou ser bem sincero, tá? Não enfrentamos nenhuma equipe do nível do Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético Paranaense que cresce em mata-mata na Libertadores. Talvez a gente tivesse caído na Libertadores se tivesse enfrentado um Atlético Paranaense da vida. Entendeu? Então, assim, é muito chato o que está acontecendo, mas é um que pode, no final, ganhar o terceiro título da história do Flamengo na Libertadores e no final, o time do Zico ganhou do Cobreloa, irmão. E não estamos nem aí, que tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas tudo que o Renato faz é tudo pensando já em algum revés. Ao mesmo tempo que eu tô aqui confiando nesse time, cara. Eu tô confiando pra nesse time. Quando o Felipe Luiz olhar pro lado, olhar pro Davi Luiz, o Diego abrir a preleção, o Bruno Henrique olhar pro Gabigol, a Arrascaeta, um olhar pro outro e falar assim, meu irmão, isso aqui é Flamengo, vamos entrar pra história dessa e cagar. Meu irmão, eu tô sendo bem sincero. Se eu tenho um chefe e a qual não tem conhecimento nenhum, eu começo a agir por mim, irmão. Eu vejo que é melhor para mim e o melhor para o meu trabalho. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, basicamente isso. Eu tomara e eu espero isso desse time. Vamos chegar. Claro, que tem como atrapalhar? Tem. Ele atrapalhou o jogo do Grêmio. Quando ele tira o Vitinho e bota o Pires. Tem. Mas eu acho que tá na hora desse time um olhar para o outro e falar assim, nós somos. É hora do Arão olhar para em torno e falar assim: eu jogo com camisa 10 da seleção uruguaia, eu jogo com o cara que vai marcar
vai ter um número de rios de gols na história do Flamengo, que é o Gabigol. Eu tenho um cara que é o melhor jogador de 2019. Eu olho pro cara, tem um cara lá que foi 2 vezes craque do Campeonato Brasileiro, Everton Ribeiro. Jogo com astros que já jogaram na da Europa, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves. Eu jogo com todos esses caras, irmão. Vamos fazer acontecer aqui. Se o treinador... No final ele vai comemorar, ele vai se achar o bambambam. Isso não vai ser mais problema nosso. Ele vai ganhar a grife dele e ele vai para outro time, enganar outro time. Renato, você vai ser o melhor treinador do mundo na tua cabeça. Isso não pode mais ser problema do Flamengo. Depois de amanhã, domingo, demite esta... E acabou, irmão. Acabou. Flamengo, Marcos Braz, BAP, escolham o treinador. É só isso. E a gente era para ter pelo menos uns 30% de título a mais. Meu irmão, até hoje eu não consigo engolir um campeonato brasileiro que ninguém quis vencer no seu Atlético, irmão. O Atlético não fez força. Ah, não, mas tá tudo certo. Mas também cá entre nós, a gente também não fez força para ganhar o de 2020, ganhamos também. Cá entre nós, era um ou outro também, não tinha... sempre na da escolha. Então é o seguinte, eu torço mais uma vez para esse elenco botar a bola debaixo do braço e começar a decidir, irmão. É um jogo. A história é 90 minutos de jogo. Tá entendendo? Não olha pro Renato. Esquece. Tá? Qualquer jogador inteligente tem na cabeça que o Renato Gaúcho entregou, sim, o jogo contra o Grêmio. E um cara que faz isso não merece ser campeão. Então, meu irmão, faz já viu aquela turminha que faz uma turminha, isola alguém? Faz isso, irmão. Faz o de vocês, pelo amor de Deus. Vamos trazer esse título aí e vai entrar para a história. Arrascaeta, Gabigol, Felipe Luiz, os caras vão fazer história como os mais vitoriosos de Libertadores da história do Flamengo, o maior clube do país. Você sabe que você tem mais título que o Júnior? Que o Zico, que o Leandro. É o que a maioria desses jogadores vão conseguir. Eu acho que muitas escolhas do Renato foi porque nem sempre ele privilegia aquilo que acontece em campo. Ele gosta de manter o elenco de uma certa forma, ele gosta de agradar jogadores, arrumar um lugarzinho para o Rodinei jogar, arrumar um lugarzinho. Amanhã é onde tudo se encerra, amanhã é a hora mais importante. Então, acho que amanhã o próprio Renato vai mudar um pouco a forma como ele vem escalando o time, colocando banco, e ele vai privilegiar uma outra forma de escalação. Agora não é mais o momento de agradar ninguém, agora não é o momento mais de ser aquele cara bacana com o elenco. Amanhã é o momento dele levar aqueles caras que podem ajudar mais o Flamengo a ser campeão. Para mim é isso que o Renato vai fazer amanhã. Eu não falo isso porque eu gosto dele, nem porque eu acho que é um bom técnico, mas eu acho que uma partida como essa faz com que o treinador tenha menos espaço para errar, menos espaço para agradar, menos espaço para fazer escolhas estranhas ao futebol. Para mim, amanhã vai quem for o melhor. Os melhores jogadores estarão amanhã. Por isso eu acho que vem o Kennedy e vem o Ramon. Eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas eu estou bem convicto que o banco amanhã é esse. Nesse ponto você também deveria colocar o João Gomes no Diego, mas aí entra carteiradinha do Diego, prestígio, etc, né? Porque o João Gomes vem mostrando muito mais do que o Diego, principalmente nos últimos jogos, né? O Diego, acho que talvez ao lado do Bruno Viana, sejam os jogadores mais despreparados hoje do banco. Esse banco que a gente desenhou, juntamente com o René, né? Se o René entrar, mas aí o René, o Ramon e tal. Eu acho que o Bruno... são dois jogadores que eu não gostaria de ver. Se você me perguntar aqui, Rodrigo, quais são os jogadores que você não quer ver de jeito nenhum entrando, para mim, é o René, obviamente, o Diego. Acho que o Diego... Eu não sei o que aconteceu com o Diego. Acho que o Diego, em algum momento... Já viu quando aquele filme onde o pessoal troca de corpo? Tá ligado? Que você entra num corpo de alguém e você não tem o talento da pessoa? Tá ligado? Já viu? Nunca viu, não? Tem Tony Ramos também. Tony Ramos e Glória Pires, não é?
Gente, pelo amor Eu de Deus. lembrei de Space Jam, mas tudo bem. Space Eu Jam já vi também. um que a filha adolescente vai pro corpo da que é mãe aquela que e usa tal. drogas, aquela que ficou toda drogada e tudo mais. Lindsay Lohan, uma ruivinha? Isso aí. Não, não é Lindsay. Não, Roland, não, Logan. Lindsay Logan. Lindsay. Bigode soletre Lindsay Lohan. É Lohan. É isso aí, isso aí. Loha, Churato. Lembra? Mas continua aí. Ó, tem algumas mensagens aqui, ó. O Will falou, Todinho, partiu para sua mansão. Peraí, mas o Bigode não terminou de falar do Diego em relação à troca de corpo. Que uma pessoa entra, você ia falar do Diego. Assim, a última vez não concluiu. O último jogo do Diego contra o Grêmio, para mim, foi inadmissível. Assim, foi uma partida que pareceu que não. Assim, o Diego já vem mal, mas a partida do Grêmio foi absurda, entendeu? Mas ele vai entrar, galera. Capitão do time, vai levantar. Eu acho isso uma. No final, ganhou, pode levantar até a do René. René levantar, tô cagando. Mas eu acho uma babaquice esse negócio de 3 caras. Por isso que a gente, às vezes, não tem capitão nenhum no banco. Às vezes, quando não tá o Diego, a gente tem capitão nenhum. A gente não tem uma liderança nem nada. Mas eu acho a bobeira esse negócio de 3 caras ali, levantar, 4. Mas, enfim. Ganhou, pode até não botar ninguém. Pode levar até o Lucas Silva. Ô, Lucas Silva, vem aqui levantar. E o Lucas Silva levanta. Tô nem aí. Matheus Silveira. Olá, pessoal. Vocês acreditam que o time está treinando pênaltis? Quem seriam seus possíveis cobradores que estiverem no final da partida? É muito difícil falar, né? Porque são muitas variáveis. Por exemplo, eu não acho que o Felipe Luiz deva ficar fora da cobrança de pênaltis, mas eu não sei se ele aguenta os 120 minutos. E aí Felipe Luiz foi um dos que perdeu contra o Palmeiras na Supercopa. Felipe Luiz bateu o pênalti na trave. É verdade. João Gomes também perdeu, se não me engano. Tem que ver também, assim, vamos pensar nesse cenário nosso. O nosso não, na verdade o cenário que eu desenhei. O time termina o jogo com... Pensar em pênalti é uma merda, né? Mas vamos lá. Vai. O time termina com Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Meio de campo com Arão, Thiago Maia, Vitinho, Michael. E no ataque, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Quem vai bater? Gabigol, Pedro, Vitinho, Davi Luiz e mais um. E aí, joga pra cima, entendeu? É doideira, cara. Essa pergunta é doideira, porque vai depender muito da circunstância. Cara, eu não consigo pensar em pênalti nesse jogo. Sério, nenhum cenário assim eu consigo pensar em pênalti, mas já eu consigo. Inclusive, é o que eu acredito que vai acontecer, infelizmente. Assim, eu tô com receio. Não de perder, eu acho que a gente até leva nos pênaltis. Eu não acredito, não. Mas... Eu não acredito que vai acontecer. Faz sentido, porque na última decisão em jogo único entre Flamengo e Palmeiras aconteceu isso, mas eu não acredito, cara. Tá aí uma coisa que eu não apostaria também. Eu não gostaria de ver pênalti, mas sabe quando, sei lá. Pênalti é bom quando não é o time dos outros, tá ligado? Exatamente. Eu não sei se eu teria coração suficiente para uma disputa de pênalti. Mano, O Juquinha falou, olá pessoal, se o Renato não colocar o Ramon, aí ele fala uma palavra que eu vou mudar, maluco, tá? Vou botar maluco porque a palavra que você usou, tá, ô Juquinha, acaba prejudicando a gente. Ele é maluco da cabeça. Na opinião de vocês, quem vai ser o melhor jogador em campo? Eu tô com uma confiança no BH. É decisivo, é o rei da América, BH. Mas vale lembrar que o Gabigol é o pai do Palmeiras também, né? Sim. Cara, eu posso tem muita gente boa que pode definir esse jogo aí. Cara, tá. Eu vou ser bem sincero, posso fugir um pouquinho? Pode. O cara desse jogo aí vai ser Andreas Pereira. Pô. Aí sim. Com gol, você acha? Não sei se com gol, mas assim, sendo o cara. Falar assim, o melhor em campo, Andreas Pereira. Eu consigo analisar isso. Se tivesse bem fisicamente, eu botaria o Arrascaeta. Agora, eu consigo ver eu consigo enxergar isso com o Andreas Pereira, sei lá. Aí assim, você bem sincero. Eu tenho a expectativa de um golzinho de falta dele, eu confesso.
Até porque agora falta também, ele tem como é que se diz? A concorrência com o Davi Luiz, né? Acho que mais perto vai ficar ele, mais longe vai ficar o Davi Luiz. Mas, para mim, um cara também que acho que vai ser muito importante vai ser o Michael entrando no segundo tempo. Pode ser. O meu placar para esse jogo foi uma metamorfose, vai mudando, mas agora, né, faltando menos de um dia para a decisão, o meu placar é 3-1 Flamengo. Vai ter gol do Michael. Tomara que tenha, Bigode, de verdade. E tu, Rafael, quem tu acha? Cara, eu não sei se eu tô... eu ainda tô muito impressionado com a atuação do Bruno Henrique contra o Barcelona de Guayaquil, né, cara? Era uma semifinal de Libertadores e o cara meteu 4 gols. Então eu acredito muito que o Bruno Henrique vai meter gol de novo. Eu acho que essa final tá com cara de gol do Bruno Henrique. Espero que outros jogadores também possam fazer, mas eu estou muito confiante que o Bruno Henrique vai brocar. Eu gostei desse seu placar de 3-1 aí, mas para não ficar igual, quero dar meu placar também. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, não, mas acho que 3-0 para o Flamengo, categórico. Acho que é um placar que vai refletir como eu penso que vai ser o jogo, não é só uma torcida, não. Eu vi até que o Arão deu um palpite, que para ele seria 2-0, né? Eu acho que o Arão foi econômico. Eu vejo, sim, olhando para os dois times, eu vejo 3-0 Flamengo. É que assim, mano, esse jogo é um jogo muito doido, porque assim, eu vou ser bem sincero, eu consigo analisar o Flamengo vencendo o Palmeiras por 5-6-0. Eu consigo analisar o Flamengo vencendo fácil, 2-0, 3-0. Consigo analisar o Flamengo vencendo sofrido, 1-0, chorado. E consigo também ver um empate que vai para a prorrogação e um gol na prorrogação de qualquer clube. E aí eu consigo também ver os pênaltis. Consigo ver uma vitória do Palmeiras sofrida. Consigo ver uma vitória do Palmeiras fácil. E consigo ver uma goleada também. Uma goleada do Palmeiras? Consigo. Não, talvez não sei 5, o que seria do Flamengo, mas um 3-0 eu consigo também. É doido, né? É doido. Algo que eu não conseguia enxergar no River Plate. Conseguia ver, vai enfrentar um time, mas acho que é um jogo que vai ser decidido em detalhe. Também não esperava a goleada do Flamengo, nem nada disso. Esse jogo é tão doido, acho que o Renato traz isso. O Renato traz essa... Cá entre nós, galera, vai ser uma briga de um time com um elenco contra um elenco apenas bom. E vai ser um duelo entre um treinador de futebol, né? Não é um incrível nem nada, mas é um treinador de futebol contra um cara que não é um treinador de futebol. Você me coloca... Assim, eu critico para Jair Ventura. Mas se duelar eu e Jair Ventura, vai ser um treinador contra um youtuber, um streamer, um manipulador de medicamento. Vai ser contra isso. E aí? É isso. Eita, pô, mandei bem, né? Caralho. Mandou, pô, vamos acreditar. O R. Cesário falou, não sei vocês, mas uma Libertadores com o Palmeiras campeão será um retrocesso no futebol brasileiro, com um jogo retrancado lutando por uma bola. A gente ainda não sabe se o Palmeiras vai jogar assim, galera. Eu tenho para mim que assim, o Palmeiras pode até retrancar, mas inicialmente ele vai tentar surpreender. Tentar uma marcação alta, tentar encaixar alguma coisa. Se eu sou o Abel, tendo conhecimento do Renato Gaúcho, eu boto o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro. Meto Renan na zaga pelo lado esquerdo, fecha uma linha de 5, porque não era 2 alas não, tá? Era uma linha de 5 na defesa. Meto 2 volantes de marcação, o Danilo e o Felipe Melo, e aí deixo o Rafael Veiga dando um lançamento, e o Dudu e o Rony recompondo o time. Esse seria o meu time para enfrentar o Flamengo completo. Se ele estudou legal, é esse o time que ele vai na fragilidade e na limitação do Renato Gaúcho. Agora, cá entre nós, você tocou num ponto, Rafael, dizendo o seguinte: o Bruno Henrique destroçou o Barcelona. Mas isso já tem um mês, mais de um mês, 2 meses quase. Isso já tem quase 2 meses. E aí é o seguinte, o quanto que é prejudicial e quanto que tem benefício nessa distância entre a semifinal e a final. A gente teria um Bruno Henrique animado. A gente teria um Flamengo animado. Aquela época, quando os 2 equipes foram para a semifinal, a gente só falava o seguinte: o Flamengo vai humilhar o Palmeiras. Por um lado, sim.
Mas, por outro lado, a gente enfrentaria um Palmeiras covarde. Um Palmeiras que não teria medo de se defender. E é justamente a dificuldade dos times, da dificuldade que o Flamengo tem para enfrentar times assim. Hoje, quando acaba isso e acontece em 2 meses, o que acontece? O Palmeiras emplaca 3 vitórias seguidas, irmão. Jogando como? Abriu mão dos 3 zagueiros. Lançou Gustavo Scarpa, que estava esquecido no banco de reservas. Você está entendendo? O quanto que é prejudicial? A gente perde esse embalo do Flamengo, mas ao mesmo tempo a gente vai pegar um Palmeiras mais confiante. Por mais que agora eles tenham perdido 2 jogos, perdeu lá para Fortaleza, mas também empataram com o time reserva com o Atlético Mineiro. A gente vai pegar um Palmeiras mais confiante. E aí, meu irmão, é aquela confiança que é a famosa tocaia, né? A famosa tocaia. Para quem nunca viu a novela Renascer, Antônio Fagundes, Patrícia Pilar, né? A novela Tocaia. Então é o seguinte, a gente talvez possa sair beneficiado dessa autoconfiança do Palmeiras. Acho que mais do que do medo do Palmeiras ou de um Palmeiras versão o Palmeiras medroso, versão medroso que enfrentou o Atlético Mineiro nas 2 semifinais da Libertadores.